Bom, olá a você que está nesse momento me assistindo, seja ao vivo ou vendo esse encontro a respeito de dúvidas da elaboração da LTCAT, principalmente do enquadramento da aposentadoria especial, se você estiver vendo esse encontro gravado. Quando a gente fala da elaboração do LTCAT, quando a gente fala da análise da aposentadoria especial, a sensação que me parece que o mercado tem é de que isso é um assunto pequeno, menor dentro da segurança do trabalho. Faz parte apenas da burocracia do profissional da saúde, da segurança do trabalho. É a elaboração de documentos. O LTCAT, o PPP, agora tem o envio dos eventos SST no rede social. São apenas, isso não faria parte exatamente da segurança do trabalho, não seria o núcleo da profissão, o núcleo das atividades. Seria muito mais uma questão de burocracia mesmo. Aquela parte chata da coisa, né, que toda profissão tem. Eu sou obrigado a gerar dados. Só que a aposentadoria especial, ela, no meu entender, ela faz parte de um conjunto muito mais amplo e ela é de iniciativas de proteção ao trabalhador e ela está inserida no núcleo da segurança do trabalho, apesar de darmos pouca atenção a ela, apesar das várias dúvidas que surgem a respeito dela. E eu acho que essas dúvidas, essa curva de aprendizado que nós temos a respeito da aposentadoria especial, se deve principalmente à falha de fiscalização do Estado brasileiro. É um instrumento protetivo que existe desde 1960, ou seja, há pelo menos 63 anos, 6 décadas que isso existe, desde 1997. Existe um adicional, um custeio direto pelo empregador, e ainda assim nós não damos muita atenção e nós nunca vimos de forma efetiva o Estado brasileiro, de qualquer maneira, fiscalizar corretamente a aposentadoria especial, a sua caracterização e, principalmente, se os empregadores estão evitando que ela se caracterize. No meu entendimento, esse é o ponto principal. Quando o Estado brasileiro não consegue ir na empresa, não consegue constranger o empregador a evitar a exposição a agentes nocivos, a evitar os riscos e perigos evitáveis, o sistema previdenciário acaba ficando sobrecarregado não só com a aposentadoria precoce do trabalhador, se eu não faço tratamento acústico, por exemplo, em um ambiente que eu poderia fazer e controlar a pressão sonora, eu estou dizendo que esse trabalhador vai começar a retirar recursos financeiros do sistema previdenciário mais cedo que os outros trabalhadores. É o pessoal se aposentando mais cedo. Porque ultrapassou o limite de tolerância. Quando eu, Estado brasileiro, não consigo fazer o empregador adotar o EPC, por exemplo, quando eu não consigo fazer o empregador substituir determinados insumos, mudar o seu processo produtivo, eu estou fazendo com que com os trabalhadores acabem se aposentando mais cedo e, mais do que isso, adoecendo mais do que os outros. Eu não posso falar exposição a agente nocivo e esquecer que muito antes desse trabalhador se aposentar com 25 anos, ou 20 ou 15 anos, exposição, ele vai adoecer mais do que os outros. Veja que eu acabei de falar, o Estado brasileiro, se ele não consegue levar o empregador a adotar o EPC, substituir determinados insumos, mudar os processos produtivos. Eu estou falando do núcleo da segurança do trabalho. Ser profissional de saúde e segurança do trabalho nada mais é ser engenheiro, ser técnico de engenharia, ser técnico de saúde. Segurança do trabalho é um técnico da engenharia da segurança do trabalho. Ser um médico do trabalho nada mais é do que assessorar, ajudar, apoiar os empregadores a adotar EPCs, eliminar riscos e perigos, melhorar seus processos produtivos, substituir insumos.
Eu não posso falar em exposições nocivos. Uma das consequências é a aposentadoria precoce. Uma das consequências. Mas se eu tenho essa consequência, eu estou falhando, talvez eu esteja falhando na saúde e segurança do trabalhador, nas ações que eu tomei, eu, empregador, tomei. Eu não posso simplesmente, e acho que esse, para mim, é a maior falha do profissional de saúde e segurança. Quando ele olha para o LTCAT, quando ele olha para a caracterização da aposentadoria especial, ele acreditar que é simplesmente uma constatação de algo, que é um trabalhador ter ou não ter o benefício. E não perceber que, na verdade, é uma análise do que foi feito antes. Se eu faço uma dosimetria e eu encontro 90 decibéis, olha, está acima. Usando o Q5, eu estou com o dobro de pressão sonora permitida. 85, dobro, 90 decibéis. Se eu constato que tem 90 decibéis, eu estou constatando que esse empregador foi incapaz de reduzir a pressão sonora. Por quê? Se eu não estou respondendo a essas perguntas, eu não estou fazendo o meu papel de profissional de saúde e segurança. E esse é o grande... são os pés de barro do mercado. O Estado não fiscalizou. Nos acostumamos a simplesmente reconhecer que é ruim, o que está mal feito, o descumprimento da legislação. Registrar no LTCAT uma pressão sonora acima do limite de tolerância, registrar a exposição a determinados agentes nocivos, é registrar a incompetência no gerenciamento do meio ambiente do trabalho. É registrar a ilegalidade cometida, muitas vezes, pelo empregador. Se eu sou profissional de saúde e segurança, faço uma dosimetria, por mais correta que seja, e olho no meu entorno, não vejo um tratamento acústico no ambiente, eu não vejo uma máquina que foi encapsulada, isolada, e não falo nada, que profissional eu sou? Como assim fazer o LTCAT é simplesmente dizer se o trabalhador vai ter ou não benefício? O LTCAT é uma auditoria da gestão do meio ambiente de trabalho, relacionado aos agentes do anexo 4. O LTCAT não é simplesmente eu dizer, não é que tem que se aposentar? Por que tem que se aposentar? E aí você deve se fazer uma pergunta que, lamentavelmente, eu acho que é uma discussão que não chegou aos profissionais, que não é uma discussão que eu vejo recorrentemente. Se eu reconheci a necessidade da aposentadoria especial, da proteção previdenciária, a pergunta que eu deveria fazer é: nós, como cidadãos, podemos conviver com um sistema em que eu tenho uma legislação que obriga o empregador a proteger o seu trabalhador, ele não protege, simplesmente onera o sistema previdenciário. Nós, como cidadãos, vamos conseguir conviver com isso ao longo do tempo? Nós, como cidadãos, vamos simplesmente dizer, olha, não é que tem gente se aposentando? Não é que são 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil aposentadorias precoces por ano? Eu faço reforma previdenciária para aumentar o tempo de trabalho. Não, você agora vai se aposentar com 70, com 80, com 90. Ah, mas aí se o empregador não é competente ou interessado para mitigar os riscos, essa reforma não vale de nada, porque ele vai se aposentar com 25 anos de trabalho. Tem como conviver com isso? Tem lógica dentro das iniciativas do Estado brasileiro em relação à previdência social, que é de aumentar o tempo de trabalho, reconhecendo que nós hoje temos uma expectativa de vida maior do que tínhamos no passado. A aposentadoria especial é um absurdo, é uma insanidade. Em 1960, a expectativa de vida do brasileiro era em torno de 50 anos, poderia fazer algum sentido ele se aposentar com 25 anos para ainda ter uma sobrevida já fora da sua vida laboral. Em 2023, com a expectativa de vida chegando a quase 80 anos, é uma insanidade. É óbvio que eu não posso aposentar o cara
simplesmente porque a pressão sonora era alta. Se eu tenho todos os mecanismos já desenvolvidos pela ciência para monitorar a perda auditiva desse trabalhador, ou qualquer outro efeito nocivo à sua saúde. Olha a diferença da década de 60, 1960 para 2023. Será que em 1960 eu conseguia fazer audiometria facilmente? Hoje eu consigo. É barato, é acessível, está à disposição de todos. Em 1960 eu tinha engenharia desenvolvida a ponto de fazer avaliações para reduzir e controlar a pressão sonora e ter os recursos, uma fibra de vidro, de lã, sei lá do que, tanta coisa que hoje já se pode fazer que não se podia naquela época. E eu vou continuar com tudo isso à disposição e aposentando o cara com 25 anos. A expectativa de vida aumentando cada vez mais. É óbvio ser uma insanidade. É óbvio que em algum momento o Estado vai dizer: politicamente eu não consigo acabar com esse benefício. A sociedade não vai aceitar. A pressão social não vai deixar eu retirar da Constituição a aposentadoria precoce por exposição a nociva, a famosa aposentadoria especial. Mas eu não vou ficar aposentando quem simplesmente está exposto porque o empregador não quis fazê-lo. Muito mais do que tratar do custeio, da sonegação do adicional, e ela é relevante, ela é importante, estamos falando de bilhões de reais sonegados, e você sabe que eu estou falando a verdade. Os empregadores, mesmo quando você reconhece a aposentadoria especial para o trabalhador, o empregador diz: não vou pagar, acabou, e ponto final. A sonegação é grande, mas muito além da sonegação. O problema principal da aposentadoria especial não é a sonegação. O problema é: eu preciso cobrar de quem tem que pagar, mas eu não posso permitir, eu, Estado brasileiro, eu, sociedade, não posso permitir que esses trabalhadores continuem onerando o sistema previdenciário porque estão adoecendo por causa da sílica, do benzeno, do ruído, do iodo, do cromo, porque o empregador não tomou atitude. Quem é o profissional preparado para identificar o que causou essa exposição e como resolvê-la? É você. O seu LTCAT está errado porque você não entendeu o princípio que está por trás da aposentadoria especial. Os princípios. Eu estou afirmando, e nem sei quem é você, que você não aprendeu a fazer o LTCAT correto, que você aprendeu a fazer o LTCAT simplesmente enquadrando, dizendo: são 90 decibéis. Tem uma tabelinha que diz que o limite máximo são 8 horas, para 85 decibéis, ele tem uma jornada de 8 horas, são 90 decibéis, caracterizei, boto aqui o meu CREA, está aqui a RT, beijos, abraços, próximo. Você aprendeu a fazer o LTCAT assim, ele está equivocado. Ele está errado. Por mais que o INSS vá conceder aposentadoria especial ao trabalhador baseado nessa simples informação, 8 horas de jornada, 90 decibéis, tem direito. Isto não tem nada a ver com as obrigações do empregador. O empregador só pode permitir que o seu trabalhador tenha uma exposição a 90 decibéis se não tiver alternativas. Ele não pode simplesmente deixar o compressor no galpão. Ele não pode simplesmente isso. Simplesmente não fazer um tratamento acústico. Uma modelagem acústica. Ele tem que fazer a modelagem acústica. Isso não é opcional. Não é o que a legislação prevê. Você precisa entender que você não sabe fazer LTCAT. O LTCAT que você passou a vida fazendo, que você aprendeu, ele é voltado simplesmente para a concessão do benefício do trabalhador, mas ele ignora por completo esses princípios que estão por trás. Só o que for inevitável. Você precisa laudar o ambiente. Você precisa dizer: aqui funciona assim, 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 assado, tem tal consequência por tal motivo, e a correção apontada é aquela. Se você não é capaz de fazer isso no laudo, por mais que você esteja há 30 anos fazendo laudo, ele está errado. E você só está há 30 anos fazendo este laudo porque o Estado brasileiro foi incapaz de fiscalizar o seu trabalho.
ou incapaz de fiscalizar o empregador que contrata o seu serviço. Não houve fiscalização. Estamos aposentando trabalhadores que não deveriam ser aposentados. Estamos aposentando trabalhadores porque simplesmente empregadores brasileiros não se dispuseram a colocar EPCs. E os profissionais encarregados de apontar essa falha não apontam. Não apontam, são incapazes de apontar. Acreditam piamente que um laudo técnico não deve apontar os erros do ambiente, as falhas, as infrações legais. É um laudo técnico das condições ambientais. Mas eu não falo que condições são essas. Eu simplesmente digo o resultado das condições de exposição a 90 decibéis. O seu LTCAT é tudo, menos o LTCAT. Porque ele não lauda as condições ambientais. Esse é o problema. Você não aponta o problema. Você não descreve como se chegou a isso. E o que deve ser feito. Falta engenharia no laudo. É duro falar isso. E eu fico vendo vários profissionais, centenas, mais de 1.500 inscrições. Gente nas redes sociais, eu faço propaganda do evento. A regra está no decreto 3.048. A Previdência que controla as informações. Como se eu estivesse falando do maior absurdo do mundo, como se não houvesse nada mais a aprender nesse laudo. Mas nunca se aprendeu. Sempre se fez um laudo pensando simplesmente em preencher um PPP. Nunca foi laudo. Nunca falou das condições ambientais. Todo LTCAT que eu pego, o cara escreve, alvenaria, pé direito de não sei quanto, como se escrever o ambiente fosse simplesmente dizer que é alvenaria, o pé direito de tantos metros, e o piso não sei como. Não se descreve a disposição das máquinas, não se descreve o arranjo produtivo, e não se aponta como corrigi-lo. Seja na organização do trabalho, seja na implementação de medidas de engenharia, é um laudo, só que não é laudo. E aí, quando o Estado brasileiro, hoje, através da Receita Federal, bate na porta das empresas, aí os advogados dizem, como eu mostrei lá no primeiro encontro desse evento, 100% de chance de autuação. Aí eu mostro depois outro advogado tributarista falando 95% dos autos de infração foram emitidos da aposentadoria especial foram mantidos no Tribunal Administrativo. Não tem como derrubar. É quase impossível derrubar esse laudo. Perdão, essa auto-infração. Porque você não tem nem laudo, você achava que tinha laudo. Quando eu falo, parece uma coisa escandalosa. Eu fiz um inventário com 100 casos reais de fiscalização documentados. Não é o meu comentário, nem a minha opinião. O inventário nada mais faz que pegar 100 decisões. 100 decisões. 100. Na verdade, tem mais de 100 documentos ali, porque tem alguns casos tem 2, 3 decisões. Pediu perícia, aconteceu isso, recurso. Eu peguei 100 casos, tem bem mais 100 documentos, em que as empresas foram autuadas. O motivo foi a falta de gerenciamento no ambiente de trabalho, foi a inconformidade legal do PPRA, a inconformidade legal do PCMSO, e as pessoas entram nas minhas redes sociais para dizer que eu não entendo nada disso. Que não. É assim mesmo, é só dizer se tem 80 decibéis, 90 decibéis e acabou. Eu fico impressionado. Estou sendo muito honesto com vocês. Eu fico impressionado. Não é porque os profissionais não sabem. Se aprendeu errado, está tudo bem. Fazer o quê? O que eu estou dizendo aqui, a novidade é. Você não aprendeu isso na sua pós-graduação. O seu professor deveria ter dito, olha, LTCAT, não se trata de aposentar. Se trata de analisar o gerenciamento. E só reconhecer, só enviar para o INSS, aquilo foi inevitável. Esse empregador ele vai ser punido. A legislação prevê a punição desse empregador que não gerenciou corretamente. A sua análise do LTCAT é do gerenciamento. É analisar se tem EPC. Não é analisar a pressão sonora. É primeiro analisar o processo produtivo, o arranjo produtivo. Como é que essas máquinas estão? Como é que esse galpão está? É isso que se faz no LTCAT. E, adicionalmente, a conclusão é isso aqui garante a trabalhador, isso não garante. Isso aqui garante obrigação, não garante. Mas não é simplesmente pular para a última parte. Eu sei que não te disseram isso. E não vejo problema.
Tem muita coisa que eu não sei ainda, nem que eu viva mais 100 anos, não vou viver, eu vou aprender tudo no mundo. Tem muitas coisas que eu tenho convicção hoje, então amanhã eu vou ter a convicção que eu estava errado. Não há problema nenhum. O que me deixa, às vezes, estarrecido é incapacidades profissionais de, pelo menos, questionarem o que eu sei realmente está certo. Será que tem alguma coisa que não me foi contada? Parece que todo o conhecimento da humanidade já está disposto. Parece que ninguém nunca aprendeu errado. Parece que quando o primeiro cientista disse que o Sol girava em torno da Terra, nós temos que matar o cara que disse, não, é a Terra que gira em torno do Sol. Nós todos estamos dizendo que a Terra gira, que o Sol gira em torno da Terra. A humanidade é incrível, parece que não evolui. Todas as vezes que alguém diz alguma coisa contraria ao senso comum, mesmo com 100 casos selecionados, documentados, que eu não estou falando do que eu entendi, eu simplesmente selecionei. Está aqui. É um hospital? Está aqui, as atuações dos hospitais. Leia você o que foi dito pelo Estado brasileiro, através da Receita Federal, sobre aposentadoria especial, sobre gerenciamento financeiro no hospital. Só isso. Mais nada. Eu não estou dizendo que eu sei, eu não sei nada. A única coisa que eu fiz foi uma pesquisa, organização do material. A legislação é essa, é assim, aqui pegou, aqui não pegou. O laudo foi derrubado por isso, por isso, por isso. Mas não sou eu que estou dizendo. Está aqui a Receita Federal dizendo. Está aqui os juízes dizendo. Seu laudo não presta, não sou eu que estou dizendo. Não, imagina. Eu fico me perguntando assim, o que tem que ser feito? Tem que ser todo mundo autuado? Tem que estar todo mundo no conselho de ética do CREA? Se não acontecer isso, ninguém vai pelo menos disponibilizar, discutir o que faz. Se você reunir 100 casos reais, não te dá credibilidade para falar sobre isso, o que te dá credibilidade? Um CREA, ser engenheiro? Se você pegar os casos reais, não torna você credenciado para discuti-los, aí eu não sei mais o que tem que ser feito. Estou sendo muito honesto com vocês. Bem que eu não estou procurando fazer aqui um discurso para agradar ninguém. Estou sendo bem contundente. Se o fato de você já ter emitido 5.000 laudos, te dá mais credibilidade que o fato de eu ter pesquisado como o Estado brasileiro fiscaliza esses laudos, você emitiu 5.000 e não foi fiscalizado. Eu selecionei os casos que foram fiscalizados. Fui pesquisar como é a fiscalização. O que as empresas falam, como elas são autuadas, quanto ao auto de infração, quais os erros técnicos, quais os cruzamentos foram feitos. Eu não tenho credibilidade. É o cara que emitiu 5.000. Ah, o cara é higienista. O que tem a ver você ser higienista com você entender de fiscalização da Receita Federal? Só queria entender. Óbvio que você é higienista, você entende de reconhecimento de agentes, espero que você entenda muito bem, e não estou criticando isso, pelo contrário. Aliás, não dá nem para fazer ter carta se você não souber nada de higiene ocupacional. Mas o fato de saber higiene ocupacional não habilita você, não capacita você para entender a questão previdenciária. A fiscalização, a discussão tributária, as regras tributárias para se analisar isso. Existem 3 dúvidas. Eu só trato desse tema. Quando eu entendi que o E-Social seria algo bilionário, porque ia sair uma fiscalização de 1, 2, 3% das empresas brasileiras por ano para 100% delas, com tecnologia, isso é um absurdo, porque não importa o quanto seja aprofundado, o quão rápido ou lento, não interessa, vai ser muito mais do que eu tenho hoje. Nem que eu dobrasse a fiscalização, já seria 100%. Eu já estaria dobrando. Mas eu não dobrei. Eu simplesmente consegui colocar no radar 100% das empresas brasileiras. Eu consegui pegar todas as fábricas de calçado do país e dizer qual o nível de ruído em fábricas de calçado. Todas. Eu consegui pegar todos os brasileiros e dizer assim, quais os agentes, quais os cargos e funções, qual é o padrão disso aqui. Quem não está no padrão? Eu consegui fazer isso. Isso não tem, isso é inédito. Quando eu entendi isso, falei assim, cara, poucas iniciativas do Estado são tão brutais quanto essa. Poucas coisas saem do 0 a 100 nessa velocidade. Eu tinha uma análise
analógica de um percentual ridículo, mínimo, dos empregadores. Tem uma legislação que os obriga só a enviar para o INSS o que é inevitável. Todo mundo manda porque, para ser inevitável, tem que gastar dinheiro, não se gasta. Então, é nítido que há, além da sonegação, o envio do trabalhador para o INSS, a concessão de benefícios que não deveriam acontecer, por culpa do empregador. Que ele não faz a modelagem acústica, ele não bota tal do EPC, ele não substitui insumo, acabou para o final. É nítido isso. Não dá para negar isso. Tem um monte de gente recebendo aposentadoria especial que não deveria, por falha do empregador. Se eu não fiscalizar, se eu tiver uma fiscalização mínima, e eu saio agora para 100% das empresas, estabelecendo, inclusive, padrões, comparações, como é que isso não é brutal? Como é que isso não é a maior oportunidade da vida de qualquer um que esteja em contato com isso? Pelo amor de Deus. Ah, mas veio o PGR, mudou. A mudança do PPR para o PGR é muito grande. Tudo bem, mas se você não fizer o PGR, a chance de você não ser pego é de 98%. Só para te avisar. Porque a CIT consegue fiscalizar 1 a 2% das empresas por ano. Então, 98% delas, se não implementar o PGR, não vai acontecer absolutamente nada. A diferença é que quando eu falo dos agentes do anexo 4, 100% delas serão analisados. Então, não tem como comparar mudança de NR com mudança com E-Social. Não tem como. Seja porque atrasou o envio do dado, seja porque ele está incorreto, seja porque houve um enquadramento incorreto. Não tem como. Nada na história da saúde e da segurança do trabalho foi tão brutal, tão pesado, tão intenso. Tenho regras, prazos, o entendimento do mercado tem que todo se alinhar, que eu sempre falo isso. Me aterroriza o fato de que se eu sou um empregador, se eu tenho ruído, aqui eu tenho uma fábrica, tem ruído. O resultado disso vai depender do engenheiro que eu vou contratar, porque um quer 3, outro quer 5, um considera o EPI, o outro não considera, um faz 5 dosimetrias, outro só faz uma, um faz dosimetria durante 8 horas, durante 7, durante 6, o outro faz durante meia hora. Tem um outro cara que quer vir na minha empresa com decibelímetro. Vocês sabem que eu não estou mentindo. Alguma coisa está errada em algum lugar. Eu não posso estar falando de milhões de empregadores, uma legislação que vale para todo mundo, mas o resultado, a minha fábrica é a mesma, o resultado vai depender do cara que eu contratar. Eu chamo um engenheiro, o cara faz mal de salubridade. Chamo outro, o cara diz que não precisa de LTCAT, o cara não, PGR já serve. Cada um diz que é um fator de dobra, cada um diz que deve considerar ou não. Alguma coisa tem que estar errada, muito errada em algum lugar. Se eu não sou sonegador, eu quero pagar corretamente, mas eu só sei se eu vou pagar ou se eu não vou pagar, vai depender do engenheiro que eu contratar. Que é isso, gente? Você não vê que não dá para continuar o resto da vida? Isso é uma insanidade. Você não vê que não tem a menor sentido discussão de Q3 ou Q5? Não dá, amigo. É Q3 ou Q5. Qual é a regra do jogo? As regras não estão claras. Ou estão, e nós não conseguimos mais vê-las. As regras são claras ou não são? Esses debates que são feitos realmente deveriam estar sendo feitos? Q3 ou Q5? Essa é uma discussão que deveria existir? Se PGR substitui LTCAT, deveria existir essa discussão? E o tolueno? Entra em qual código? Existem basicamente 3 dúvidas de 6 anos que eu trabalho com isso. Elas são recorrentes. É o mais complicado. O conceito de exposição permanente. Terrível. Terrível, terrível. Pego o LTCAT, Brasil inteiro, empresa grande, empresa pequena, LTCAT com 300 e tantas páginas. Você vai lá no GHE, exposição intermitente. Por quê? Qual o conceito foi usado? O que é uma exposição intermitente? Qual a base legal usada para determinar? Já vou falar sobre isso. Exposição intermitente. Segundo, agente biológico. Rapaz, vou dizer para você, se você conseguir fazer enquadramento de qualquer agente biológico, você está de parabéns. Você está assim, você pertence a 0,1% do mercado. Porque é quase... Qual é o problema do agente biológico? Porque eu tenho NR15, o agente biológico tem gradações da insalubridade.
Tem 3 gradações. Quando eu vou para a aposentadoria especial, que é a mesma exposição, ele menciona doenças infecto-contagiosas, que na NR15 seria o grau máximo. E para piorar, ainda tem uma coisa que é um pouquinho mais terrível, um pouquinho mais complicado. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para vocês me entenderem melhor. Eu estou aqui no anexo 4. Aí diz assim, ó, trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados. Aí convencionou-se no mercado que só se tiver uma ala específica para doença infecto-contagiosa. De fato, veja como é delicado isso. O que é doença infecto-contagiosa no hospital? Não sei. Eu trabalho numa emergência, atendo todo tipo de paciente, trabalho aqui numa grande cidade. O Hospital Souza Aguiar, aqui no centro do Rio de Janeiro, onde eu estou no Rio de Janeiro, é considerado um hospital para treinamento de médico de guerra, porque é tanto tiroteio de fuzil, é tanto cidadão, tantas pessoas que chegam naquela emergência, que é uma das maiores da América Latina, baleados por armas de guerra como fuzil, que médicos do exterior vêm treinar no Hospital Souza Aguiar. Médicos militares. Porque ali o caso é real, ali é tira, granada. Aí eu pergunto, esse médico que está ali atendendo um monte de baleado, é acidente de trânsito, é tiroteio, é facada, briga no bar, e aí? Ele trabalha em contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou não? Como é que eu descaracterizo isso? Como é que eu afirmo que ele não trabalha exposto, que ele não trabalha em contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas? Tem que, só na ala ou não é? Tem que ter uma ala separada? Só os profissionais da área da doença infecto-contagiosa? Mas veja um pedacinho antes. Trabalhos em estabelecimentos de saúde. A empresa prestadora de serviços para fazer a lavagem de roupa desse hospital. Vamos considerar, para ficar mais fácil, não estou dizendo que seja só isso, tá, gente? Estou aqui fazendo perguntas. A empresa tem a ala lá das doenças infecto-contagiosas, então eu não tenho dúvida que aquele material é contaminado, tá? Não tem problema, já sei, não está mais em discussão. A lavanderia lá fora. É uma empresa terceirizada. Vem, pega a roupinha, joga ali na caminhonetezinha, vai lá para o outro lado da cidade para lavar essa roupa. Esse trabalhador trabalha em estabelecimento de saúde? Na lavanderia? Se ele trabalhar no hospital, se a lavanderia for no hospital, então é aposentadoria especial. Se ele não trabalhar no hospital, então não seria. Por isso que isso aqui é o terror. É o terror, porque a frase parece tão simples, né? Parece tão simples. Como é que eu descaracterizo esse troço ou como é que eu caracterizo? É o segundo ponto assim que eu digo. Agente biológico não é fácil. Pode ser engenheiro, pode ser médico infectologista, pode ser o que for. Porque aqui eu não estou tratando do que é o agente. Eu estou tratando da previsão legal. E ela é uma previsão legal muito vaga. Trabalho em estabelecimentos de saúde, em contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas. Então, só quando tiver o diagnóstico? E aí? Ou com manuseio de materiais contaminados. E agora? A previsão legal é tão vaga, e eu não tenho mais nada além disso aqui, tá? Só para deixar claro isso. O Manual da Aposentadoria Especial do INSS é a interpretação do INSS. Eu sou obrigado a seguir? O legislador deu capacidade legislativa ao INSS, é o INSS que diz que é aposentadoria especial. As decisões do INSS, ele tem uma instrução normativa, ele tem
um manual e, baseado nisso, são suas previsões, sua interpretação da legislação, ele leu aquilo ali, o pessoal do INSS, e colocou lá, eu entendo que é isso, isso, isso. Isso é questionado e derrubado. No Conselho de Recursos da Previdência Social, que é a segunda instância administrativa, está acima do INSS, e na Justiça Federal. Então, eu sigo quem? O INSS, a RPS ou a Justiça Federal? Só para entender. Ah, não, mas o INSS disse. Tá bom, mas o CRPS derruba o INSS. Tá bom, mas a Justiça Federal derruba o INSS e CRPS. O que eu faço? Eu tenho que enquadrar. Ah, não, mas eu não sigo jurisprudência. Ah, então eu vou seguir o quê? O CRPS? Ah, não, então eu sigo o INSS. Mas qual a capacidade legislativa do INSS? O INSS pode ampliar as hipóteses? Pode diminuir as hipóteses? Conceito, disposição permanente, que é muito específico na legislação previdenciária. Enquadramento de exposição a agentes biológicos na área da saúde. Não são nem todos, outros são fáceis. Mas esse da área da saúde, dificílimo. Muito aberto à interpretação. Tolueno e chileno. Tolueno e chileno. Eu vou até compartilhar com vocês, que eu achei muito interessante, a Sanzia. Eu até agradeço a Sanzia. A Sanzia, ela fez a inscrição na semana passada, no lançamento da próxima turma de elaboração da LTCAT, e a Sanzia já fez a matrícula dela, começou a estudar o material, aí toda hora a Sanzia vem e fala, gostei disso, olha, eu penso tal coisa, super interessada, estou louco para conhecer nas aulas ao vivo a Sanzia, que é o tipo de profissional que a gente precisa para resolver essa bagunça toda. A gente vai precisar de gente realmente muito interessada. E a Sanzia cai todo dia dentro, lê alguma coisa, vê os vídeos, foi lá no curso Aposentadoria Especial de AZ, Jornada da LTCAT, e já foi no e-book. Aí, a Sanzia mandou para mim agora, 1 hora atrás, 40 minutos antes de começar esse encontro, a Sanzia mandou a seguinte mensagem. Professor, sobre a discussão de onde enquadrar o tolueno chileno na tabela 24, preço social, avaliei alguns documentos que acho oportuno compartilhar. 1. A lista A do anexo 2 do Decreto 3048 enquadra as doenças ocorrentes do tolueno chileno no mesmo grupo de benzenos homólogos tóxicos. 2. O Manual da Aposentadoria Especial do INSS cita o tolueno no tópico hidrocarbonetos. 3. Consulta do perito do INSS à Fundacentro, a resposta foi da Fundacentro. Enquadra o tolueno no código 1.017, que é petróleo, xisto betuminoso, gás natural e seus derivados, uma vez que ambos são naftas químicas. Aliás, essa menina é inteligente da Sanzia, já estou assim dizendo para você, gente. Com essas informações, parece ser factível classificar esses dois solventes, tanto no código 1.0.3, benzenos compostos tóxicos, se tivessem reproduzido a mesma expressão da lista A, faria mais sentido, como no código 1.0.17. Você vê, a Sandra está se dedicando ao assunto. Ela está preocupada com a coisa e vocês devem estar vendo na tela. Ela mandou isso às 6h20. E ela percebe o seguinte, cara, tem gente mandando para o código 1.0.3. Mas outro raciocínio vai mandar para 1.0.17. No outro dia, um higienista muito conhecido, muito famoso, ele fez uma live questionando, só para questionar o que eu coloquei na comunidade do Telegram. Porque ele criou um aplicativo em que ele enquadra o tolueno, se não me engano, não tenho certeza agora, mas eu discordei do enquadramento que ele deu. Eu discordei. Ele fez live só para dizer, eu sou o cara que entende isso aqui, sou eu. No final da live, ele cita essa consulta que a Sanzia citou, que a Perícia Médica Federal fez à Fundacentro. E a Fundacentro respondeu.
Meu entendimento é que não é isso aí. Aí ele disse, mas eu encontrei o higienista da Fundação, que é um nome respeitadíssimo, e disse para ele, eu discordo do seu entendimento. Porque tem não sei quanta molécula, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou seja, eu sou químico, eu sou higienista. Este é um assunto que afeta milhares de trabalhadores brasileiros, milhares de empresas brasileiras. A própria perícia do INSS consultou o órgão oficial, houve a manifestação, mas eu não quero assim, porque eu sou autoridade. Aí eu faço a singela pergunta. Quando eu for me defender, quando a empresa for se defender, vai pegar o quê? O vídeo da internet, da live? Porque o higienista tal disse tal coisa? Ou vai pegar o documento da Fundação? O legal da aposentadoria especial é isso. Não tem fiscalização. Eu bato no peito de que sou engenheiro, bato no peito de que sou higienista, que sou certificado aqui e ali, falo o que eu quiser. Até a manifestação dos órgãos oficiais. Nem essa eu preciso respeitar, porque ninguém vai me contradizer. Ninguém me contradiz. E se alguém me contradisser, eu digo que é incompetente, que não tem lugar de fala, que não sabe nada. Agora, eu assessoro tributariamente as empresas. Esse assunto é um assunto tributário. Várias indústrias nesse país usam o tolueno. São muitas. E esse é um assunto tratado no departamento jurídico. Chega lá o auto de infração, ou antes do auto de infração, você tem que ter uma análise jurídica. Aí me consultam. Eu vou dizer o quê? Não, quem entende desse assunto aí é higienista. Quem entende de previsão legal, porque aqui eu não estou discutindo se tolueno é hidrocarboneto, não é, se é carboneto aromático, se não é, se foi achado no meteoro, se não foi. Qual a relevância disso para mim que tenho que decidir? Pago ou não pago? Tiro o dinheiro do caixa e dou para o INSS ou não tiro o dinheiro do caixa e dou para o INSS? Se não tirar, se eu disser não tira e for errado, a multa é 75%. Porque assim como vocês têm CREA, quem está aqui também tem OAB e CRC. Aí você faz um parecer dizendo, não, não pague. Aí esses 6% eram R$ 10.000, não pague. Quando der a cobrança, pula para 17.500. Então, a cada mês que seguiu a minha orientação profissional, são 7.500. Num ano, significa R$ 90.000. E sou eu que tenho que dizer, não é você. Você pode caracterizar a aposentadoria especial, mas sou eu que dou o parecer dizendo pague ou não pague. E eu vou dar o parecer com o quê? Aqui tem um documento oficial. Não quero saber se o documento oficial errou ou está certo. Só parar para pensar. Pelo amor de Deus. Que é outro problema. Parece que a aposentadoria especial é um assunto exclusivo da engenharia de segurança do trabalho. Nem envolve o dinheiro da empresa, né? Nem envolve o departamento jurídico, né? Nem envolve o departamento tributário, né? Tudo que a engenharia falar tem que seguir, né? Pelo amor de Deus. Estou falando de dinheiro da empresa. Aí você pega a auto-infração de 30 milhões, 39 milhões. Aí você vai ver lá o auto de infração, cara, 75% da multa. De quem é a culpa da multa? Fui eu que dei parecer, dizendo, não, pode seguir esse engenheiro aqui. Segue esse higienista. Ele falou, ele não concorda com o cara da Fundação. Só que sou eu que estou dizendo que tem que ser aceito o que ele falou. Não pague. Aí eu pago a multa. Eu causei prejuízo para a empresa. Porque uma coisa é dizer, pague ela não pagar. Se eu disser pagar ela não pagar, a multa é dela. Mas se eu disser não pague, acate isto, de quem é a multa? Quem vai bancar os custos da briga judicial para derrubar isso com chance mínima de se derrubar? O higienista. É fácil ser higienista nesse país. Desculpa se você é higienista, é fácil, porque é só ir para a rede social falar o que bem entende. Porque na hora que vem a auto-infração, não é no SERMES que bate na porta. O diretor fica sabendo que tem que alterar o balanço, nem no SERMES passa. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Não sei se eu vou conseguir mostrar, mas seria bem interessante. Não, eu não vou mostrar para preservá-lo. Eu vou relatar, não sei se vocês vão acreditar.
Na turma de elaboração da LTCAT, nós temos um engenheiro da Petrobras. Entendeu? Pesquisador. Aliás, ele é engenheiro, advogado, previdenciarista. Ele não trabalha na parte tributária. Ele não defende empresa de alta infração a respeito de aposentadoria especial. Ele já entendeu isso claramente. Coisa que o mercado não consegue entender. Trabalhador com INSS é uma coisa, a empresa com Receita Federal não tem nada a ver. Ele trabalha na parte trabalhador e INSS, concessão de benefício. Ele é advogado previdenciarista. Só que ele é engenheiro concursado da Petrobras. E tem brigado há muito tempo em relação ao LTCAT, lá dentro. Estou falando da maior empresa brasileira. Ele tem discutido com os colegas, olha, não é assim que se faz LTCAT, estamos fazendo há décadas assim, mas isso não vai nos proteger. Ele relatou no grupo da turma, há poucos dias atrás, teve uma reunião do departamento jurídico, departamento tributário e o gerente da área de saúde e segurança. Aí mostraram as multas que estão sendo cobradas por causa da análise da aposentadoria especial dentro da Petrobras. Cobrados da Petrobras. Ele falou, os gerentes ficaram espantados. Não imaginavam que eram aqueles valores todos. É fácil dizer que é assim porque aprendo de Kelsey, porque é IN 128, porque eu sou higienista, aposentadoria especial, começo na engenharia ocupacional, mas é nada mais, nada menos que legislação. Não adianta. Eu acho ela absurda, eu acho que ela não deveria existir mais, mas essa não é a minha discussão, não é o meu ponto. Acho absurdo adicional de salubridade, acho absurdo adicional de periculosidade e aposentadoria especial. A briga é para proteger o trabalhador e não para deixar ele ter exposição e, no final, encostá-lo ou dar um dinheiro para ele. É a minha posição pessoal. Mas eu não sou legislador. Eu sou obrigado a assessorar as empresas dizendo assim, aqui você está em caminho seguro, aqui você vai se dar mal. Eu trato do dinheiro e muito dinheiro. São valores muito grandes. Porque mesmo quando é uma pequena empresa, 40 mil, 50 mil, 20 mil, 100 mil, para aquela empresa é um valor muito alto. Aliás, os valores são maiores para as menores empresas. 100 mil faz muito mais falta na empresa da esquina do que 100 milhões na grande empresa, que lida com valores estratosféricos. Ela tem esse pequeno detalhe. O pessoal acha, mas você só trabalha com a empresa. Não, os valores são altos porque esse é um valor não previsto. Que se alguém da segurança do trabalho convencesse você a botar o raio do EPC, você já estava pago. Há muito tempo já estava no lucro. Conselho de exposição permanente. Gente, você não vai conseguir entender o que eu vou explicar agora se você não entender que análise da aposentadoria especial é obrigação tributária. E quem fiscaliza isso é a Receita Federal. Não é o INSS. Desculpa te contar. Se você não aceitar isso, se você estiver aqui me ouvindo e acreditar piamente, não, é INSS, 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 você não vai acreditar no que eu estou falando. Você não vai entender. Já estou te avisando antes, nem perca seu tempo. Na hora que você entender que isso é um tributo, está dentro do Código Tributário Nacional, isso é fiscalizado pela Receita Federal, que independente dos critérios de concessão, que os critérios de concessão levam em consideração a hipossuficiência do trabalhador, a incapacidade que ele tem de produzir provas. Enquanto que para o empregador a ideia é oposta, se você não entender isso, o que eu vou te mostrar agora não vai fazer o menor sentido para você. E de todas as dúvidas que eu vou colocar aqui, tem a ver com isso aqui, tá? Com esse instrumento aqui. Ele se chama consulta. Isto aqui é uma solução de consulta, como você pode ver aqui. Depois do logotipo da Receita Federal, está aqui, processo, não sei quanto, não tem número, solução de consulta número 40, que foi emitido em 29 de maio de 2009. A primeira coisinha que você tem que entender é que esquece briga de trabalhador com o INSS. Eu não quero saber o que o INSS pensa, deixa de pensar, como é que ele concede. Nunca se esqueça disso. O INSS não faz lei e decisão do INSS derrubada. CRPS na Justiça Federal. Primeiro ponto. Segundo ponto. Quem tem a caneta na mão para penalizar o profissional que analisou a aposentadoria especial, quem botou o CREAzinho ou o CRM lá no LTCAT, ou o empregador que não recolheu corretamente tributo ou preencheu o PPP errado, se chama Receita Federal. Quando, em 2008, o Supremo Tribunal Federal
dando razão para as empresas, atendendo os empregadores, não está esqueçam disso, considerou todas as contribuições previdenciárias tributos, isso passou a estar no âmbito do Código Tributário Nacional. Então, a análise da aposentadoria especial passou a ser um tema tributário. E lá no Código Tributário Nacional diz que, para a proteção do contribuinte, o agente arrecadador do tributo é obrigado a responder ao contribuinte todas as dúvidas a respeito da interpretação legal. Você só vai entender o que eu vou te mostrar agora se você compreender isso. Isto é tributo. Isso não tem nada a ver com a ação de benefício. 2008 vai para o escopo do Código Tributário Nacional. Então, a Receita Federal é obrigada. Sabe aquela dúvida do Tolueno que eu acabei de falar? Quem tem que responder é a Receita Federal. Veja, a Sansa colocou ali, olha, por um lado, por um caminho eu posso para cá, por outro eu posso para lá. Não adianta você dizer para mim que a molécula deixa de dizer, porque a legislação diz que quem tem que dizer, se eu escolher o código errado, quem vai me penalizar é a Receita Federal. Então, para minha proteção, o Código Tributário Nacional diz, Receita Federal, se o Rodrigo bater na tua porta, te consultar, a Receita Federal me diga qual o código certo. Ela tem que me dizer. E poucos profissionais de saúde e segurança sabem isso. Preferem ficar dizendo da molécula, do não sei o quê, eu concordo, eu discordo. Quem tem que dizer é a Receita Federal. Quem tem que se manifestar, isto é assim, isto é assado, é a Receita Federal. Que é 3 ou que é 5? Receita Federal. PGR substituto de Caixa? Receita Federal. Qual o código Tolueno? Receita Federal. Não é o Rodrigo, não é o higienista, não é o professor, não é nem a Fundacentro. A perícia médica federal consultou a Fundacentro. A resposta da Fundacentro vale para quem? Para eles, para o INSS. Você tem que ir lá perguntar para a Receita Federal, essa consulta aqui, ó, essa resposta da Fundacentro, eu posso aplicar? Não é automático, não existe isso. Qual a sua interpretação? Eu posso dar essa base aqui? Olha, eu entendi desta maneira. Eu entendi que eu posso usar Q5, eu posso. Não adianta vir com um videozinho, textozinho internet, blogzinho, porque é a pirâmide de Kelsen, porque no Brasil o limite de tolerância é estabelecido pela NR15. Esse é o teu entendimento, parabéns por ele, continue assim. Mas quem tem que me dizer, a mim, empregador, por força do Código Tributário Nacional, é a Receita Federal. Porque em 2007 passou a ser o órgão responsável pela fiscalização da minha caracterização da aposentadoria especial. E em 2008, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que tudo que envolve previdência é tributo. O Código Tributário Nacional obriga a Receita Federal a responder. Enquanto não me responder, não pode me multar. Não pode. E todo mundo que seguir a resposta que ela der, para quem consultar, um consulta, todo mundo pode seguir. E os auditores têm que seguir a resposta que a Receita Federal dá. Faz uma diferença entender isso. O que é uma consulta? Faz uma diferença para entender que quase tudo está na internet é um monte de besteira. Um monte de interpretação. Que IN, que decreto, que isso e aquilo. Receita, você está com a caneta na mão. É isso? Rodrigo, mas então isso é Receita interpretar errado. Você pode buscar a mudança do ato, que é um ato administrativo do judiciário. Não concordo. Existem 2 tipos de manifestação da Receita que todo profissional de saúde e segurança deveria conhecer. Um é a solução de consulta. A solução de consulta é o nome da resposta. Você, o contribuinte, a empresa, o empregador faz a consulta e a resposta vem numa solução de consulta. E o segundo é o ato interpretativo. Ato declaratório interpretativo. As discussões sobre a interpretação da legislação, e claro, quando estou falando só de contribuição previdenciária, estou falando de todos os tributos federais desse país, é óbvio. A Receita Federal, a Receita Estadual também, tá? A Fazenda Municipal também, tá? Que no nosso caso aqui eu estou falando de Previdência Social, por isso estou falando de Receita Federal. Mas todos os tributos, IPTU, IPVA, ICMS, todas as dúvidas a respeito de interpretação da legislação tributária, o órgão arrecadador tem que responder ao contribuinte. Enquanto não responder, não pode multá-lo. E caso a resposta não seja satisfatória, o contribuinte ainda acha que aquela interpretação
é desfavorável a ele de forma ilegal, ainda pode pedir o escrutínio da justiça para ele. Ei, seu juiz, me proteja aqui, esse órgão arrecadador. Solução de consulta. Vocês deveriam conhecer e usar. Ato declaratório interpretativo. Quando o contribuinte provoca, solução de consulta. Quando o próprio órgão fiscalizador, arrecadador, entende que, opa, está tendo uma confusão aqui, eu vou me antecipar e já vou, mesmo sem a provocação formal, eu vou me manifestar. Olha, a minha interpretação é essa. O ato declaratório interpretativo tem força de lei. E, obviamente, também pode ser revisto pelo judiciário, nunca esqueçamos isso. Qualquer lei aprovada no Congresso Nacional, então, uma ADI que tem força de lei, tem previsão legal isso. O ato declaratório interpretativo tem força de lei. Tudo bem, é lei, mas eu posso pedir revisão ainda assim. Se você faz LTCAT, você não conhece nem como consultar, o que é consulta do órgão que vai fiscalizar, você acha que o LTCAT está maravilhoso. Você não consegue nem, você não conhece nem as respostas de quem já consultou. Você acha mesmo que você sabe fazer LTCAT? Você quer mesmo discutir todo ano? Você já perguntou para a Receita? Porque ele fazer live dizendo de todo ano é fácil. Eu quero ver você pagar a multa quando vier. Ou defender a empresa. Banca, custeia o história de advocacia, os custos todos, do auto pração que ela vai tomar, e se perder, você paga. Porque você sabe tudo de todo ano. É fácil quando é o dinheiro dos outros, ou quando eu não quero pensar em dinheiro. Ah, isso aqui é uma discussão técnica. Sim, é técnico. Concordo. Mas tecnicamente não poderia nem ter aposentadoria especial, né? Tecnicamente, eu não posso manter por 60 anos uma proteção do trabalhador se todos os dados demográficos mudaram, né? Então, não vem dizer para mim que a aposentadoria especial é um negócio perfeito. É o que os caras querem. Mas o que os caras querem? Me responda. E alguém lá em 2009 recebeu essa resposta. Aí você acha que você sabe como botar qual o conceito a usar na... O que é uma exposição permanente? Em 2009, foi lá e perguntaram. Eu já vou pular logo para o código, porque a gente já está bem adiantado, para o tópico, porque essa empresa fez várias consultas sobre ruído, qual o fator de obra usar, benzeno, se era qualitativa, se não era. Isso aqui é, vocês estão vendo aí, né? A SMR15, não, mas vamos lá. Eles perguntaram também sobre o que era a exposição permanente. Está valendo até hoje. Item 29. No que tange ao primeiro requisito, a permanência, inciso 2 do artigo 157, escrito acima, ao regulamentar o artigo 65 do Regulamento de Previdência Social, que é o decreto 1048, na redação dada pelo decreto 4.882 de 2003, que alterou a redação do decreto 3.048, definiu que deve entender como trabalho permanente, trabalho não ocasional, intermitente, não, indissociável do bem ou da prestação de serviço decorrente da subordinação jurídica ao qual submete. Só que ele começa a explicar melhor. Portanto, a exposição às agentes ambientais somente será considerada permanente quando o empregador não tiver liberdade para dizer não à exposição. A Receita Federal está dizendo, olha, quando eu pegar o seu LTCAT, abençoado, eu vou entender isso. Você vai colocar lá, intermitente, ocasional, permanente. Eu vou entender isso. Ah, ele não pode dizer não à exposição. É dizer se o trabalhador, para cumprir as funções que lhe são determinadas pelo seu empregador ou preposto, aos quais submete por subordinação jurídica, sob pena, tem que se expor aos agentes ambientais ensejadores da aposentadoria especial, sob pena de não o fazendo ficar sujeito à dispensa por justa causa tipificada como insubordinação ou indisciplina. Então, a exposição a que está sujeita será considerada permanente. Está na sua função, no seu contrato de trabalho, foi para isso que você foi contratado? Você poderia ser punido. Não vou entrar nessa sala aqui não, que acabaram de pintar, isso aqui é nocivo à saúde. Não vou trabalhar nessa pressão sonora, não fui contratado para isso. Não, você foi contratado sim, você recusou aquela exposição. Pode ser punido? Dentro da CLT, exposição permanente. Isso é exposição permanente no olhar da Receita Federal, no olhar de quem fiscaliza o seu LTCAT. Eu sempre dou um exemplo que muitas vezes as pessoas não entendem. Uma escola
É um exemplo didático mesmo. Uma escola. Professor, qualquer professor, e tem um enfermeiro na escola. A criancinha está lá no recreio, brincando no muro. Caiu. Ah, cheio de sangue. Exposição a risco biológico. O sangue pode estar contaminado. Sei que doença a criança tem. O professor viu o acidente e disse assim: eu não vou tocar nessa criança porque ele está cheio de sangue e eu tenho exposição a risco biológico. Ele pode ser punido dentro da CLT? Ele não foi contratado para cuidar de ferimento. O enfermeiro da escola pode se recusar? Não, ele foi contratado para isso. Se ele simplesmente assim, não, essa criança, eu até sou enfermeiro, mas aí com sangue eu já não toco, por causa do risco. Ué, mas então você não é enfermeiro, meu amigo, eu contratei para cuidar de quem tiver algum acidente, alguma doença. Isso é exposição permanente. É isso, mais nada na aposentadoria especial. Subordinação jurídica, você foi contratado para isso, para desempenhar a sua função, você não tem como recusar a exposição. Só isso. Mas você vai entender melhor. Assim, o trabalho prestado pelo segurado, que nada mais é do que o trabalhador, no INSS Sistema de Segurado, empregado, trabalhador avulso ou cooperativo de trabalho e produção, é permanente quando a exposição aos agentes nocivos for inafastável e intrinsecamente vinculado ao desempenho das suas funções, independente do tempo e da frequência de exposição. Como assim tem exposição intermitente no solo caixa? Como é que você consegue encontrar a exposição intermitente no solo caixa? À luz disso aqui. Independente do tempo da frequência. É da função do cara. Ocorre, olha como a Receita Federal foi detalhista aqui. Ocorre que quando o trabalhador está na base da pirâmide hierárquica da empresa, a permanência torna mais evidente e inexcusável, ou seja, irrecusável. Todavia, à medida que o trabalhador progride na escala hierárquica, aumenta a necessidade da empresa discriminar o grau de liberdade que esse trabalhador possui, em função da sua competência de se afastar ou não do local sujeito ao agente prejudicial. Por exemplo, o grau de liberdade do pintor e de seu supervisor são diferentes. O grau de liberdade do pintor para evitar sua exposição aos vapores orgânicos voláteis exalados no processo de pintura é praticamente zero, enquanto que o seu supervisor, por ter liberdade de movimentação, tendente a livá-lo da exposição, possui um grau de liberdade maior. Nesse caso concreto, que é a consulta dessa empresa aí, caberá à empresa, à empregadora, indicar os limites geográficos a que o supervisor ficará circunscrito, o qual indicará o grau de liberdade desse trabalhador se afastar ou não da exposição, e permitirá a caracterização da permanência. Aí você vai ouvir e fala, olha só, não tem a ver com eles ir uma vez na semana ou meia hora, não importa o tempo. Importa tem a exposição é permanente. Porque é inerente à função dele. Se você está dizendo que você tem um supervisor, que é o caso dessa empresa aí, só você anotar aí SC, DISIT 40, ler na íntegra, ler do início e ver qual era a pergunta. Se você tem supervisor que você diz que ele não está o tempo todo lá exposto, você tem que fazer no seu laudo, no seu LTCAT, que você acha que é maravilhoso, você tem que descrever isso, você tem que mostrar claramente. O trabalho dele é assim, assim, assado. Aqui, ó. Essa área aqui ele não vai, onde tem exposição. Se você não consegue demonstrar isso, ele tem exposição permanente. Está caracterizada a aposentadoria especial. Veja que ele fala, você tem que delimitar área geográfica. Você trata disso? Faz alguma escala, alguma planta baixa? Já fez isso no seu LTCAT? Até hoje está válido. Entra aí tem o Normas da Receita Federal, é um sitezinho da Receita Federal, onde você verifica toda a validade da legislação. Verifica se a SC DISIT 40 de 2009 está valendo. Solução de consulta DISIT, DISIT. Verifica se está valendo. Todos os autores da Receita têm que seguir isso. Todas. Se você não delimitar, você disser, não é porque ele é supervisor. Eu vi uma vez, eu não vou nem falar o nome, um cara que é considerado assim, topzera no mercado. Dono de uma grande consultoria, tem a universidade com o nome dele. Isso não tem 2 meses. Ele faz uma
Ele escreve um artigo na principal revista de saúde e segurança do país, que eu também não vou falar o nome, em que ele afirma que, por exemplo, na oficina mecânica, o mecânico tem exposição, mas o supervisor dele, como ele só vai ali eventualmente para ensinar o mecânico, corrigir alguma coisa, ele não está direto ali, então a exposição não é permanente. É isso que a Receita Federal está dizendo? É desta maneira que ele vai analisar o LTK da empresa? É fácil falar de aposentadoria de inspeção nesse país, qualquer um fala o que quer. Os documentos de quem tem autoridade sobre o assunto não são lidos, não são conhecidos, não são divulgados. Diante daquilo ali, pare e pensa comigo. Vamos pegar o caso do professor e do enfermeiro. Eventualmente, esse professor pode ter uma exposição a risco biológico. Uma criança caiu, está ensanguentada, ele vai lá. Isso é uma exposição eventual. Não faz parte da função dele, não é obrigado a ter isso. Ele poderia fugir dessa exposição e dizer assim, não, é um risco, não estou habilitado para isso, não vou fazê-lo. Você vai colocar no seu LTK a exposição do professor? Pode ser que um dia ele tenha... Você não vai colocar. Eu não consigo entender como ela tem a expressão exposição intermitente, exposição eventual dentro do LTCAT. Amigo, está ali dentro, não pode mais ser intermitente eventual. Está do seu lado. Só se você me provar que não fazia parte das funções dele. Mas se não faz parte das funções dele, então não vai ser permanente. Então está analisando o LTCAT para quê? Mesmo nesse sentido. Para que eu vou? Então, eu vou analisar a exposição a risco biológico de qualquer funcionário da escola, porque até o porteiro, o zelador, a secretária, qualquer um pode ter, ué. Uma criança, pode cair uma criança a qualquer momento, tropeça na escada, cai, bate a boca, sabe? Então, se eventualmente qualquer um pode ter, eu vou falar de risco biológico para todos? Eu só falo de risco biológico quando é a função do cara. Então, como é que eu vou encontrar no LTK de intermitente ou eventual? Sabe por que tem? Porque nunca foi fiscalizado. Nunca foi. Com sem exposição permanente. Tolueno, 1.0.7, 1.0.3, sei lá, ponto 3, sei lá. Não sei. Pergunta a Receita, pô. Casos concretos de exposição a risco biológico no hospital? Não sei. Sei o seguinte. Isso eu posso afirmar para você com tranquilidade. Que isto aqui já te protege. Deixa eu colocar aqui. Isso eu posso afirmar com tranquilidade. Isso não pode ser ignorado. Trabalhos em estabelecimentos de saúde. Essa aqui é uma expressão muito poderosa, muito importante. Por quê? Por isso aqui, ó. Estabelecimentos de saúde não é qualquer um. Existe uma tabela, existe um registro, um cadastro. Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Se você ver, pode jogar aí no Google também, você encontra. Se você reparar, tem um código, tem um tipo, tem tudo. Tem tudo aqui. Se não está aqui, não é estabelecimento de saúde. Primeira coisa que você tem que perguntar, nessa questão aí de... Claro que tem os outros casos aposentados especial. Não estou tratando os outros ali, risco biológico, outros casos. Estou tratando aqui a área da saúde. É estabelecimento de saúde? Não é. Vou explicar um pouquinho melhor para vocês vão entender. Vocês vão entender. Só estou subindo aqui, que é uma conversa. Isso aqui, vocês não vão conseguir ver. No último dia 5 de abril, um colega de vocês, isso acontece todo dia, me procura e me perguntou, você quer que eu fiz rede social, etc. Olha a pergunta que ele faz. Quanto aos riscos, coloquei apenas o biológico. Está certo ou devo incluir risco químico também? Mestre, boa tarde, me ajuda? Sou o TST e fiz o lançamento para meu primo que é dentista e possui um consultório dentário. Após o lançamento do biológico, precisa imprimir o PGR em caso de fiscalização. Ele possui apenas um auxiliar de serviço bucal e outra recepcionista. Quanto ao risco, coloquei apenas o risco biológico. Pergunta a você,
Tem risco biológico? S2240 da auxiliar do serviço bucal? No estabelecimento de saúde? Aí, quando a gente fala assim, quando eu falo para você assim, olha, nós fizemos uma formação técnica em que a gente discute aprofundadamente, detalhadamente, com base nos casos reais, a elaboração do LTCAT, a análise da aposentadoria especial. Mas essa formação ela é completa. Tem um curso já gravado que se chama Aposentadoria Especial de A a Z. Não importa se você está começando do zero, você tem 50 anos nessa profissão. Você vai fazer gravado. Daqui a 2 semanas, daqui a não sei quanto tempo, nós vamos começar a ter os encontros ao vivo. Vão ser tantos quantos forem necessários. Mas você faz lá, ó, tem um inventário com os casos reais, tem uma aposentadoria especial de A a Z. Sabe o que você vai aprender na aposentadoria especial de A a Z? O que eu vou perguntar agora. Vamos pegar esse caso aí do colega que acabou de perguntar. Falou, olha, para ele tem risco biológico. Se já é serviço bucal, tem risco biológico. Ele colocou no S2240 e a conversa ali, eu não mostrei, mas na folha não tem aposentadoria especial. Risco biológico é qualitativo. Seria com o seu risco biológico, tinha que estar com código 4, tabela 2, lá no S1200 dela. Mas ele coloca que tem risco biológico, mas ao mesmo tempo diz que não tem aposentadoria especial. Mas era para ter ou não era para ter? Aí vem a grande. Aí tudo bem, no primeiro momento fica fácil você pegar só aquela expressão ali e dizer assim: bom, não é estabelecimento de saúde, logo. Só que essa mesma menina, essa mesma auxiliar de saúde bucal, chamei de menina, nem sei quem é, ela pode trabalhar no hospital também. Fazer a mesma coisa. Porque eu tenho cirurgia buco-maxilo no hospital. Eu tenho. Tem dentista no hospital. Eu trato de dentista no hospital. E agora? Vamos falar agora do benefício dela. Por isso que eu faço uma separação. Não misture o que vale para o trabalhador, o que vale para a empresa. Não misture, não é a mesma coisa. Para o empregador, meu amigo, se não é estabelecimento de saúde, só lamento, não tem nem discussão. Não tem exposição. Previdenciária, no LTCAT, no S1340, não há exposição. No laudo de salubridade ela tem. Olha que loucura. Mas aí vem a questão, mas espera aí. Ela vai trabalhar 10 anos no consultório, 15 anos na mesma profissão em um hospital. Só que nesses 10 anos, Rodrigo está me dizendo que o PPP dela vai sair em branco, sem nenhuma exposição. Os outros 15 anos na mesma função, fazendo exatamente a mesma coisa, talvez até com o mesmo dentista. Ele foi ao hospital e levou ela junto. Agora vai ter. E aí? Ela tem ou não tem? Primeiro raciocínio. Se ela tem ou não tem, não é problema da empresa. Não é problema desse dentista. Ela vai ter ou se ela não vai ter, só para começar. A análise feita para ele é aposentadoria. Vai caracterizar quando for trabalhar no estabelecimento de saúde. Eu não sou, não tem, acabou, ponto final. Ponto. Para o empregador. Agora, para ela, na parte previdenciária, aí você vai fazer uma pesquisa, você vai entender o quê? O rol de agente para os trabalhadores é exemplificativo. Súmula 198 do antigo Tribunal Federal de Recursos, que é usado até hoje pela Justiça Federal. Justamente por um caso como esse. O rol do Poder Executivo exclui esse consultório odontológico. Excluiu. É justo com essa auxiliar de serviço bucal? Então, o judiciário diz assim, desculpa, eu não vou usar esse rol como taxativo. Eu vou aceitar estendê-lo. Ela não vai perder o direito, só na justiça. Mas o judiciário vai reconhecer os 10 anos dela. Isso não tem nada a ver com o empregador recolher 6% do salário dela. Tem nada a ver com colocar o S2240. Não tem exposição biológica no S2240, vai ter caixa. E você só consegue começar a entender isso quando você se dedica a estudar o tema. Você só consegue entender que o rol para o empregador é taxativo por força do parágrafo 3º, do artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo é aquilo que é previsto em lei. Foi previsto que uma trabalhadora, uma auxiliar de serviço bucal, que o empregador, está previsto que o empregador de uma auxiliar de serviço bucal, num consultório odontológico, ou seja, algo que não é estabelecimento de saúde,
é obrigado a pegar 6% da remuneração dela e entregar para o Estado como tributo, e se não fizer, ser multado em 75%, não está previsto isso, porque a previsão é só se for estabelecimento de saúde. Então, para o empregador, o rol é taxativo. Para o trabalhador, o rol é exemplificativo. Então, o empregador do vigilante, ele tem que pagar os 6%? E o vigilante perdeu o direito de aposentadoria especial? Também não. Porque o judiciário, o STJ, entendeu. O rol é exemplificativo. Incluiu o vigilante. Incluiu o eletricista. Exposto à alta voltagem. Mas não está no decreto 1048. E vai continuar a aceitar. Rodrigo, então a Receita Federal cobra, porque todos os vigilantes estão conseguindo aposentadoria especial, cobra? Não, porque o rol para o empregador é taxativo. Isso não interfere em nada. Por isso que eu fico para morrer quando eu vejo profissional de saúde e segurança dizendo que entende tudo de aposentadoria especial e citando IN 128, como se o INSS fosse tudo. Porque lá está dizendo, tem coisa lá que eu vou seguir, tem coisa que eu não posso seguir. O estudo é muito mais amplo. E eu não estou aqui falando que é a minha interpretação. Eu estou falando, você não vai encontrar nenhum caso de nenhuma empresa autuada porque não recolheu o adicional da aposentadoria especial para vigilante. Ponto. Por outro lado, você vai encontrar inúmeros casos de vigilantes conseguindo aposentadoria especial. Ponto. Acabou. Só isso. Não tem o que discutir. Não é interpretativo. E não importa como o INSS trata isso. Estou nem aí. Vou estar aí se eu for o vigilante ou se eu estiver assessorando o trabalhador, mas se eu estiver assessorando a empresa, não está naquele rol, só lamento. O rol diz que é estabelecimento de saúde, estabelecimento de saúde. Ainda que a continuação, no meu entender, suscite dúvida. E a dúvida de ser retirada com consulta. É um instrumento formal, legal, previsto. Não é com live, internet, não é com essa live. Você não tem que concordar com nada que eu falei, você tem que consultar a Receita Federal. Não me ouça. Faça o que eu estou te dizendo. Consulta quem tem a caneta nas mãos. Para de ouvir o pessoal que está na internet falando um monte de coisa. Todo mundo entende, todo mundo faz afirmação. A Rubilene falou aqui que o LTK da empresa cheia de exposição eventual. Vai fazer o quê, Rubilene? Lembrando que doenças contagiosas são de notificação compulsória. Contato com CCIH ajuda na obtenção de dados para fazer enquadramento. Pode ser, não sei. Cultura prevencionista? Coloca exatamente isso para a Receita Federal e pergunta, você concorda com isso? É isso que eu estou propondo essa noite aqui, estou dizendo assim, vamos parar com isso. Todo mundo afirma tudo, mas quem tem a caneta é a Receita Federal. Eu não estou dizendo que você está errado, estou dizendo assim, a gente não pode mais continuar, tem que virar essa chavinha. Existe um órgão fiscalizador que é obrigado a responder às dúvidas de enquadramento. Por que eu não pergunto a eles? Por quê? O que eu faço? Por que a gente vai insistir em dizer, não, mas eu entendi assim, assim? Eu não entendi nada, não entendi nada. O Sérgio fala, o problema é que os profissionais de segurança querem fazer fortuna, não segurança. Bom, quem está ganhando mais dinheiro, faturando 1 milhão com o cursinho, tem o profissional que dá dinheiro, cara, para essa galera. O cara não fala o óbvio. Quem tem que responder isso no INSS, na Fundacentro, a Receita Federal, a proposta da lei e tal. Ninguém diz isso, vai fazer o quê? Gente, eu espero que vocês tenham entendido a proposta nesse momento. Eu espero que vocês tenham entendido por que a gente está aqui reunido. O ponto fundamental é não dá para confiar nos conceitos que nós estamos usando até agora, que o mercado está usando, como a colega disse ali. Cheio de eventual no LTCAT. Isso nunca foi errado, porque nunca foi fiscalizado. Que outros erros tem? Eu afirmo com você com tranquilidade. Eu não sei todos, mas pelo menos eu tive trabalho de pegar 100 casos reais, dei mais de 100 e separei 100 casos reais, fiz um manual de elaboração do LTCAT, faço encontros ao vivo, discuto, debato com profissionais da área que estão no dia a dia, trabalhando com isso.
baseado naquilo que já aconteceu, né? No que eu interpretei, no que eu acho, se o enquadramento é assim, é assado, é baseado naquilo que os auditores da Receita Federal já cobraram, já discutiram e já foi confirmado. Depois da Receita, porque são os casos julgados no CARF, na Câmara Alta, na última instância do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, um órgão colegiado com 10 julgadores, 5 representando as empresas, 5 representando os contribuintes, 5 representando a Receita Federal. Então, a Receita Federal autuou, teve entendimento dela, o contribuinte, a empresa assim, não é bem assim a história, isso foi julgado por um colegiado, 5 representantes das empresas, 5 do governo. Se ainda assim foi confirmado o auto de infração da Receita Federal, minha interpretação não vale de nada. Vai valer, pô. Acho que assim, é a coisa mais óbvia, mais simples do mundo. Não tem nada. Dia 2 de maio, acaba. Começa, acaba nada. Dia 2 de maio, já vou fazer as perguntas aqui. Começa o curso de elaboração do LTCAD, segundo as regras do E-Social, que na verdade é simplificando, segundo as regras da Receita Federal, e o que já foi julgado no CARF, onde eu vou discutir com você, é uma formação completa, onde eu vou discutir com vocês, ponto a ponto, de cada uma dessas questões. Não vou discutir higiene ocupacional, porque eu não sou higienista. Eu não tenho condições, não quero ter condições de discutir higiene ocupacional. Alguém aqui me pergunta, óleos e graxas refinados mudam o enquadramento da plantação especial? Quem tem que me dizer é você. Primeiro que não existe óleos e graxas refinados no anexo 4. É você que tem que dizer se tem nesses óleos e graxas refinados algum agente. A minha discussão começa depois que você me disser tem esse agente, não tem. Eu não discuto isso. Não sei. Se tem, se não tem. Não sou eu que digo que tem risco biológico, não tem. Tem benzeno, não tem. Isso eu não estou preocupado. Porque vocês são competentes para isso. Agora, a partir do momento que você identificou, a partir daí eu discuto tudo. Se é intermitente, se não é, se é especial, se não é, se tem que pagar, se não tem, se cruzou o dado, se não cruzou. Agora, a identificação de agente é para higienista. Eu não discuto higiene ocupacional, gente. Eu não quero saber se é mais moléculas, se não tem, se o óleo ultra refinado, ela tem hidrocarboneto aromático, não tem, não entra essa discussão. Vocês são competentes demais para isso. Mas no momento que você colocar o dado ali, mais a maneira como você analisou, isso eu discuto. Porque é isso que o auditor da Receita discute. O que você levou em consideração? Isso eu sei, baseado nos casos reais, eu não vou questionar jamais a sua dosimetria. Isso não se discute. Mas eu vou questionar se ela foi feita de forma correta, por exemplo, considerando a jornada real, as horas extras. Porque se eu tiver na mão o cartão de ponto mostrando hora extra, não quero saber como você fez, se o seu equipamento é bom ou ruim, se a CGH diz que é para fazer assim, se CNH01 diz que é para fazer assado, não importa. Sei que essa dosimetria já é embora. Porque é exatamente o ponto que o auditor da Receita Federal vai pegar. Simples assim. Identificou? Basta aí eu discuto. Antes disso, a Rubilene, como podemos realizar uma análise do LTCAD? Mas é para isso que estamos aqui, Rubilene. É para isso que foi montada uma formação completa, Rubilene. É para isso, para a gente entender, para nós termos a capacidade de analisar qualquer LTCAD da mesma maneira que o auditor da Receita Federal faria com a gente. Esse é o ponto. As nossas empresas têm gente qualificada. As consultorias estão oferecendo para as empresas gente qualificada para analisar qualquer LTCAD desse país? Esse é o ponto, Rubilene. Como é que eu analiso? Discutindo ponto a ponto desse LTCAT baseado naquilo que a Receita Federal já autuou e foi confirmado. É assim que se analisa. O que a Receita Federal vai pegar? O que pegou? Ela tentou isso, mas se deu mal. Mas aqui ela se deu bem, aqui. Como? Se inscrevendo no curso. Dia 2 de maio,
19 vai ser uma terça-feira. Segunda vai ser feriado. Hoje, feriadão. Terça-feira, 2 de maio, 7 da noite, vou estar ao vivo. E antes disso, você vai ter tempo. Corre lá e faz a inscrição. Você vai ter tempo. Para quê? Você vai ter tempo para conhecer o inventário, os casos reais, fazer os cursos extras. É um combo, é uma formação completa. E, na sequência, você ainda vai ter lá, orientada pelo engenheiro João Guilherme Fowler. E essa sua pergunta, você não tem noção do tamanho dessa pergunta. Quando a gente vê esse problema todo, como você falou, nossa, é um bando de profissão intermitente. Aí alguém pergunta, olha, graxa, aí não sei o quê. Tudo muito lindo, beleza. Como é que eu automatizo essa análise? Vamos a IA? Vamos descobrir se a IA pode fazer pela gente? Vamos ensinar a IA a fazer? Vamos primeiro discutir. Primeiro a gente vai discutir o que é um bom LTCAT. O que é um LTCAT à prova de balas, que a Receita não pega. Opa, seguindo as regras dela, para não deixar a empresa exposta. E na sequência? E se a gente puder automatizar isso? E se a gente botar essa tarefa de reanalisar LTCAT para uma inteligência artificial? Se a inteligência artificial calcula, faz o cálculo estrutural de um prédio, gente, por que não vai reanalisar uma LTCAT? Como é que eu tenho que fazer isso? Quais os comandos que eu tenho que dar? É o que a gente vai descobrir na atividade prática. Nós vamos desenvolver juntos, seguindo os critérios que são os mais seguros para a empresa, baseados nos casos reais, que a gente aprende na formação técnica, fazendo separação de aposentadoria especial para trabalhador e para a empresa, aprendeu tudo isso. Agora vamos automatizar. Você vai dar um salto de 10 anos na sua carreira. Eu estou afirmando isso com tranquilidade, porque ninguém está pensando dessa maneira. Primeiro eu tenho que questionar o meu conhecimento. Depois de eu questionar, chegar no terreno seguro, vamos automatizar isso, utilizando as ferramentas mais modernas. Se você está pensando em fazer a inscrição, desculpa, mano, eu não sei nem mais o que te dizer. Se você acha que é caro parcelar em 12 vezes no cartão de crédito, se você está vendo na sua frente algo necessário, absolutamente necessário, e o mercado está carente, e você está questionando o preço, o tempo, ou sei lá, o conhecimento, eu não tenho mais como te convencer. Vou ser muito sincero. Se você quer discutir molécula de agente, ou Q3 ou Q5, ou se PGR substitui LTCAT, eu não estou aqui. Eu não consigo fazer isso. Não é minha expertise. Mas se você quer discutir como proteger as empresas, como fazer a análise correta, como proteger o seu CREA, e mesmo para ser TST, tá? Aquela conversa que eu mostrei, você viu o menino dizendo, eu sou um TST. Tá, o TST é chamado para fazer lá a análise da aposentadoria especial da exposição do consultório do primo. E agora? Ah, mas sou TST. Tá. E continua precisando entender sobre isso. Se ele fosse TST, mas tivesse aprendido a análise da aposentadoria especial, ele matava a charada. Primo, aqui você não vai pagar aposentadoria especial para ninguém. A funcionária ia reclamar, mas por que não tem? Minha colega só tem direito. Calma, você não vai ter por isso, mas você vai entrar na justiça, você vai conseguir assim. O TST deveria ter orientado tanto o dentista quanto a funcionária, quanto a trabalhadora. Ah, mas é só engenheiro que faz LTCAT. Não é só LTCAT. Nós precisamos de todos os trabalhadores. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha ajudado mais uma vez. Amanhã teremos um 5º encontro e avise seus coleguinhas. Nós estamos ainda nas aulas da turma 2. E amanhã terá mais uma aula, que as aulas são terças e quintas. E vocês que ainda não se matricularam, espero que estejam todos matriculados, poderão assistir através do YouTube a aula ao vivo, a aula real. Vai ser, se não me engano, o 12º encontro, não lembro agora, o 13º encontro, não lembro, da turma 2, usando o e-book, usando o manual, pessoal interagindo. Então, eles vão estar no Zoom, como acontecem as aulas, e isso vai ser retransmitido aqui. Você vai receber um e-mail, você vai receber nos grupos, você vai poder participar de uma aula real. Se você não tiver alguma dúvida sobre metodologia, sobre conteúdo, se vale a pena, se o pessoal está lá mesmo, amanhã você vai ver. Corra para fazer a inscrição, garanta a sua vaga, faça como a nossa amiga Sânzia,
compra, paga e cai dentro, estuda, vem debater, vem questionar, vem perguntar. Esse é o grande objetivo e a gente vai fazer isso. Vale muito a pena. Obrigado e a gente se encontra, com certeza, amanhã e depois se encontra na formação técnica, elaboração da LTCAD. Beijos, boa noite para vocês.